Boa tarde. Então, hoje, no dia 28 de junho, né, estamos findando mais um mês, nós vamos ter a nossa quarta aula de Química Enológica. Vou colocar aqui para apresentar em tela cheia, aí fica melhor para... Então, na nossa última aula, nós falamos sobre os métodos espectroscópicos, né? Que eu dividi em duas partes principais, né? Que são a espectrometria de absorção atômica, e quando a gente fala atômica pode ser absorção ou emissão, e a UV-Vis, né? Não tinha deixado a tarefa, mas eu já coloquei aqui a tarefa, uma palavra cruzada, que é para poder associar, né, certos conceitos com alguns verbetes que tem nessa parte, e um questionário em que nós temos lá, agora não estou lembrado se são 5 ou 6 questões, tá? Relacionados a lei de Beer, a radiação eletromagnética e alguns outros conceitos dessa parte, né? Bom, hoje, então, nós vamos passar a composição química da uva e do mosto. Eu procurei pegar um livro, né? Adotar um livro, ele está em inglês, inclusive eu coloquei ele aqui, que vocês podem, clicando aqui, ele vai remeter à página que ele está disponível, pode inclusive salvar, tá? É o Enological Chemistry, em que eu procurei abordar com relação à composição da uva e do mosto, porque é importante essa parte, né, que é conhecer a nossa matéria-prima. No caso de suco ou de vinho, né, e derivados, tem a ver justamente com essa matéria-prima que é o fruto da videira, né? Então, aqui no livro, né, vocês vão observar que o nosso objetivo aqui, nessa parte, é conhecer essa matéria-prima, né, os aspectos químicos e alguns bioquímicos também. Bom, para começar a falar sobre a uva, né, a gente tem que falar um pouquinho de morfologia. Até eu estou com um probleminha aqui, que não está aparecendo aqui a figura, né? Deixa eu ver se está acontecendo com todas. Aqui tem uma figura que é bem importante. Deixa eu ver certinho. Eu vejo depois, tá? Mas a gente já vai ter aqui no texto. Bom, quando a gente fala em uva, o que é importante para nós é a parte do cacho da uva, né? Deixa eu ver aqui. Não. Em que nós temos, então, a parte do pedúnculo, né, da parte central, e depois a parte das bagas, né, distribuídas as bagas. Então, o pedúnculo dos cachos é constituído por um caule, né, basal, ou pedúnculo, que é a parte que une o rebento e todas as suas ramificações, e lá nas terminações nós vamos ter, então, a baga, né? Então, vejam aqui, nós temos o engaço, né, e os pedúnculos e as bagas, né? A baga constituída aí por pele, né, a parte carnosa, né, e a semente, né? Então, vejam, em condições normais, quando a gente fala em condições normais, é que ocorreu tudo bem durante a temporada, ela teve dormência, a videira teve tempo de frio, teve tempo, e depois teve condições, umidade, chuvas, tudo normal para que ela crescesse, né, de forma adequada. Então, quando a gente fala isso, né, o pedúnculo ele vai representar entre 3% a 7% do peso de um cacho de uva madura. Vejam, de 3% a 7%, né,
considerável, né? Agora, tem que ver o seguinte, né? Para alcançar essa quantidade, entre 3% e 7%, tem que estar tudo normal. Porque a gente sabe que, dependendo da região, nem sempre tudo acontece de forma normal, né? É só a gente perceber que na serra, né, a gente pode ter geada tardia, a gente pode ter estiagem, ou a gente pode ter chuva demais. Então, tudo isso pode fazer com que não fique de forma normal, né? A baga. Aqui tem uma imagem que, inclusive, eu peguei de uma aula do professor lá de Bento Gonçalves, né, em que ele mostra que nós temos o pedicelo, lóbulos, e aí a gente tem aqui a parte dessa baga, né, com a vascularização periférica, película, o sistema vascular, né, que vai irradiar para a baga. Então, aqui ele vai mostrar bem isso. Vou ser bem sincero, acho que isso vocês estão vendo com o professor Rogério, ouviram ou vão ver, né? Mas aqui ele também mostra uma coisa interessante, ó, dentro da baga, onde nós vamos encontrar certas substâncias. Por exemplo, na zona central, nós vamos ter açúcares e o ácido málico. Dentro dos açúcares, glicose e frutose. Na zona intermediária, nós vamos ter ácido tartárico e mais açúcares. E na zona periférica, nós vamos ter taninos, potássio, aroma, né, acidez, açúcares e enzimas. Não podemos esquecer que são células, né? Nós vamos ter células aqui nessas regiões, tanto na baga como na parte do pedúnculo, né, ou da rax. Aqui, inclusive, eu peguei essa imagem mostrando justamente isso, né? Aqui nós temos a pele, né? E aqui pode ver que nós temos aqui as células mais menores, né? E à medida que vai indo para o centro, né, para a polpa, nós já vamos ter um aumento do tamanho dessas células, né? Aqui, inclusive, eles fizeram uma coloração para poder mostrar esse sistema dérmico, né, das uvas. E ele vai dando aqui algumas informações sobre essa questão da proporção da uva madura, né? Isso varia muito, né, com relação à espécie, ao tipo, né, de videira, né? Ela vai variar muito, principalmente se for vitis vinifera ou se for vitis lambrusca, né? Então, já muda bastante essa proporção, tá? A semente, né? As sementes da uva, elas também têm um papel importante, né? Visto que elas contribuem com uma grande parcela tanto dos taninos, como também dos polifenóis, alguns polifenóis, né? Então, se a gente observar aqui, né, as sementes contêm 2 camadas lenhosas envolventes na forma de uma casca. São conhecidas como testa e tegumento, né, ricos em taninos, e circundam o endosperma rico em ácidos graxos. Tanto que as sementes, muitas empresas descobriram um nicho de mercado, né, que é o óleo, né? Eles recuperam isso com a indústria vitivinícola, né? Recuperam essa semente e fazem a extração de óleos que são utilizados aí na forma de óleo mesmo, ou vendido para a indústria de cosméticos, né? Bom, só mostrando um pouquinho aqui uma imagem para a gente poder observar bem a morfologia, né? Então, nós temos aqui o pendúculo, nós temos aqui a rax, né? Essa parte do meio, e aqui nós temos os pedicelos que vão ligar as bagas, né? E a baga, ela tem ali o pincel, a polpa, a raiz, os feixes vasculares axiais, os feixes vasculares periféricos e a pele. Fica bem claro, como a gente viu antes, né, pelas células, o tipo de células que vão
fazer parte desse conjunto, né? Bom, composição do caule. O caule, Rax, né, ela vai ter uma composição que eu já gostei dessa tabela, né, para poder mostrar isso. Vejam que açúcares, ele vai ter menos do que 10 gramas por quilo. O pH, ele é um pH um pouquinho maior do que da parte da baga, né, vai de 4,1 a 4,5. Os ácidos livres ficam entre 60 e 90 miliequivalentes por quilo, né? Os sais, 102 a 140 miliequivalentes. Já os sais de ácidos, de 102 a 140, o ácido tartárico de 30 a 90, o ácido málico de 80 a 150, o ácido cítrico de 4 a 10, e aí nós temos os ânions totais e os cátions totais, que estão aqui demonstrados, né? E os polifenóis de 5,4 a 15,2 gramas por quilograma, né? Então, veja, temos que ver que eles têm também tanino, né? Bastante tanino. Então, muitas vezes, dependendo do que se quer, do tipo de vinho que se quer, muitas vinícolas acabam tomando um cuidado para não deixar cair, né, muitas racks dentro do mosto que vai se levar para a fermentação, né? Ó, embora os caules representam apenas 4,5 gramas de peso de cacho, né, eles contribuem com cerca de 20% de compostos fenólicos totais, 15% de taninos, 26% de leucoantocianinas, constituintes dos taninos condensados e, portanto, ligados à adstringência, 15% de catequinas e 16% de ácido gálico e 9% de ácido cafeico total. Então, vejam que a contribuição de substâncias fenólicas é muito alta aqui, justamente por causa que esses taninos, eles entram em partes estruturais, né, dessa rax, né, desse caule, né. A semente, né, vejam, dependendo da variedade, né, nós podemos ter de 2 a 3 sementes, né, mas também já está se investindo, né, na não produção de sementes, né, ou por híbridas ou por aplicação de produtos, né. Então a gente pode não ter, muitas vezes, a semente na baga. Vejam que a semente, a camada externa, né, a parte lenhosa das sementes, ela é rica em taninos, dependendo da safra, de 22% a 56% de polifenóis totais da uva. Incluem procianidinas, 67% a 86%, ácido gálico e cafeico total, né, aumentando essa proporção. A parte lenhosa, testa ou tegumento, né, ela é envolvida em uma fina película também rica em taninos. Acho que eu tenho uma tabelinha aqui que vai mostrar que na composição da semente, nós temos 25% a 45% de água, açúcares de 34% a 36%, óleos de 13% a 20%, taninos de 4% a 6%, compostos nitrogenados de 4% a 6,5%, minerais de 2% a 4%, e o ácidos graxos, né, livres, ficariam, então, em 1%. Vejam que a composição aqui, a gente pode achar até que não... mas se a gente olhar aqui os taninos, né, de 4% a 6%, só que a contribuição deles lá para a questão sensorial no vinho, né, depois, não, ela é bem significativa, né? Então, quanto mais tempo ficar em contato, né, a semente, ela vai contribuir com bastante substâncias, né, que a gente chama de polifenóis, né. Na pele, aqui tem uma micrografia, né, de eletrônica, né, micrografia de varredura, que mostra a uva tinta e a uva branca, né. Então, vejam aqui que as células da pele, né,
e como elas vão aumentando à medida que a gente vai indo em direção à polpa, né? Na composição química da pele, nós já vamos ter, então, açúcares bem pouco, né, de 0,7 a 3 gramas para cada 1.000 bagas, né, ele estipulou o número de bagas para poder fazer esse levantamento. O pH já fica entre 3,8 e 4,3. Os ácidos livres, 55 a 94, aí no caso é miliequivalentes. Sais de ácido, 65 a 148. Ácido tartárico, 64 a 99 miliequivalentes. Ácido málico, 40 a 132. Ácido cítrico, de 3 a 9. Aí os ânions, 123 a 240 miliequivalentes. E os cátions, 120 a 242. Vejam aqui que polifenóis de 26 a 68 gramas por quilo. Por quê? Porque praticamente os polifenóis solúveis, né, vão estar mais na pele das uvas. E por que isso? Porque principalmente as antocianinas, né, que contribuem para a cor, elas são uma resposta da fruta vamos dizer assim, tanto para a radiação solar, né, como para defesa, né, defesa contra insetos, predadores, né. Então, essas substâncias, elas acabam, inclusive, elas que vão mudar a coloração da uva durante o pintor, né. Então, vejam que a quantidade de compostos fenólicos na casca são muito variáveis e depende principalmente da variedade da uva. A casca contém de 12% a 61% do teor de polifenóis totais da fruta. Isso depende, né? Por que essa variedade aqui, esse range, né, de 12 a 61? Por que é tão grande? Porque depende das condições climáticas e depende da variedade, né? Tem variedades que não precisam tanto de uma defesa contra a radiação solar, né? Que são mais a questão das brancas, né? Já as tintas não, as tintas elas acabam, né, intensificando essa cor e acabam tendo um teor maior de polifenóis, né? Então, vejam que tem essa variação, né? E a casca, né, a pele também vai ter celulose, né? Pectinas insolúveis, proteínas, não podemos esquecer que são células. Se são células, então, elas também vão ter proteínas, vão ter DNA, né, RNA e tudo mais. Aqui, então, só para a gente observar, né, a polpa, né, vejam que aqui nós temos a baga. Há uma outra questão também, né, dependendo da variedade, nós vamos ter cachos mais compactos ou cachos mais espaçados. Na questão da vitis vinifera, né, ela tende a ser mais compacto. Então, aqui um esquema para mostrar isso, né, a questão do fruto, né, e aqui o corte, né, mostrando tanto a tinta como a branca, né, um corte transversal para mostrar, né, os feixes vasculares periféricos, a semente, a película, né, ou pele, né, e a polpa. Uma questão também interessante, né, que dependendo do lugar, tem gente que colhe as uvas à noite, justamente para poder manter ainda essa pele mais firme, né, porque conforme a radiação solar e a maturidade dela, né, ela pode ficar mais solta, né, mais maleável. Então, a polpa, se a gente observar aqui, a polpa, ela é rica em açúcares, né? Tanto que é por isso que ela é utilizada para fazer a fermentação alcoólica, né? Porque ela tem um grande conteúdo de açúcar, né? Então, aqui, gramas de açúcar para cada 1.000 bagas. Então, fica entre 180 e 240 gramas por 1.000 bagas, né? pH de 3,2 a 4.
esse pH, inclusive, devido à quantidade de ácidos, né, que nós vamos ter dentro dessas bagas, né, dessa polpa, né, que são ácido tartárico, ácido málico, ácido cítrico. Os ácidos livres de 98 a 125, os sais de 43 a 58, o ácido tartárico, então, 45 a 90, ácido málico, 70 a 90, ácido cítrico, 1,5 a 2,9. Então, vocês podem até se perguntar, professor, mas o ácido cítrico tem tão pouco? Sim, por quê? Porque ele está mais envolto na questão metabólica para gerar outras substâncias para manter o funcionamento desse fruto, das células, né? Então, o ácido cítrico, inclusive, tem lá na parte de bioquímica, né? Com certeza vocês já viram, a parte de metabolismo, a gente fala que é o ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico, que ele é utilizado para várias outras questões, né? Os ânions totais, então, a gente tem de 130 a 170, e os cátions totais, 150 a 170. Então, vejam, isso é a composição da polpa. Quando a gente vai olhar a composição química do mosto, aqui só para dar uma observar, né? Vejam que a água, que é gramas por litro, né, de 800 a 860. Por quê? Porque ela vai estar permeando todo o fruto, né? Açúcares, 120 a 250. Ácidos orgânicos, de 6 a 14 gramas por litro, né? Minerais, 2,5 a 3,5. Compostos nitrogenados, 0,5 a 1. E as outras substâncias, menor que 1 grama por litro. Então, vejam, já peguei lá a baga, né? Macerei pele, estourou a baga, a polpa, pressionou tudo isso. Vejam a diferença, né, que nós vamos ter em relação ao que nós tínhamos de composição antes. Ela varia um pouquinho, né? Aqui, só para a gente observar, qual é a composição físico-química de diferentes frações da baga e da uva, né? Então, se a gente olhar em porcentagem peso, nós temos que o caule representa de 3 a 6%, a baga de 94 a 97%, sendo que a pele de 7 a 12%, porque ela é uma fina película, né? As sementes já de 0 a 6, por que de 0? Porque tem aquelas que não têm semente, e a polpa 83 a 91%. Então, a grande contribuidora de açúcares, né, de água, né, de ácidos é a polpa. Então, vejam que o pH do caule de 4 a 4,5, enquanto que o pH da pele, né, quase se iguala, né, e enquanto que o da polpa varia de 3 a 4,5. Então, depende das condições e também depende da quantidade de líquidos, né. Então, vejam que a baga, né, a gente viu antes que ele tem uma quantidade de água considerável, e muitas vezes se colhe essas bagas, ou até mesmo, ou se deixa no próprio pé, para fazer o que eles chamam de passionamento, né, que é para reduzir a quantidade de líquidos dentro dessa baga, e, por consequência, você aumenta o teor de açúcar, né? Então, isso é para fazer vinhos mais fortificados, ou doces, né, ou que possam ser fortificados, né, com um teor a mais de álcool. Já aqui a água, né, 70% a 80%, tanto no caule, na pele, como na polpa, né? Vejo que a polpa até de 70% a 85%. Claro que a semente vai ter um teor bem menor, né? Porque é uma estrutura mais lenhosa, né? Mais firme, né? Os açúcares, né? Vejam que quem contribui bastante são a polpa, né? Porque também tem maior quantidade, mas vejam que o teor de açúcares na semente também é grande, né? Só que como é uma estrutura menor, né? Então, no cômputo geral, quem contribui mais é a polpa. Os ácidos orgânicos, lógico, por a polpa ter uma maior região, né? Ela também vai contribuir mais para essa questão dos ácidos orgânicos, pela questão do próprio metabolismo interno, né?
Lipídios, basicamente, é na semente, né? Lipídios e ácidos graxos, né? Polissacarídeos, aí são aqueles açúcares superiores, né? A gente vai ver mais na polpa, assim como os polifenóis, seriam mais na polpa pele, né? Próximo da pele. Antocianinas mais na pele. Os taninos, ó, pele e sementes, né? Substâncias aromáticas, muito pouco na questão da pele, né? E daí tem mais na polpa, né? Essa questão de substâncias aromáticas também tem a ver mais com a variedade, né? Tem aquelas variedades que são mais aromáticas, tem aquelas variedades que são menos aromáticas e aquelas que são tidas até como neutras, né? Aí nós temos ceras mais na questão da pele, porque ela vai estar mais na questão de proteção mesmo, né? E na questão de minerais, nós vamos encontrar mais minerais na questão do caule e da semente, né? Que vai estar contribuindo ali para a questão das fibras, né? Os compostos nitrogenados, lógico, nós vamos ter mais compostos nitrogenados nas sementes, né? E nas sementes, aliás, e também no caule e pele. E as vitaminas vão estar mais na polpa, mas vejam que é uma quantidade, né, uma porcentagem bem menor. Mas nós temos também vitaminas. Essa questão da composição do mosto, né, a gente tem que ver que, o que a gente vai mostrar daqui a pouco, ela é muito, tem a ver muito com como você vai trabalhar esse mosto, né? Inclusive durante a fermentação. Então, o que é o mosto, né? O mosto é o produto do rompimento dessas bagas, né? Que vão dar esse líquido, onde vai ter ali esse complexo de vitaminas, né? De água, açúcares, com muitos, né? Sólidos dissolvidos em água, né? Sejam eles os açúcares ou aquelas substâncias fenólicas, né, como taninos, como polifenóis do tipo de antocianinas, que contribuem para a cor, e também aquelas moléculas aromáticas, né. Agora, vejam, a composição da baga é uma, mas não quer dizer que a composição do mosto vai ser a mesma. Mesmo porque, lembra que eu falei que as bagas vão ter também células? Essas células têm proteínas, tem também o que a gente chama de enzimas. A partir do momento que começa você romper a baga, rompe a parede celular e também expõe, né, a esse conjunto de substâncias a ação de enzimas, tá? E essas enzimas acabam transformando também a matéria-prima. Então, o mosto de uva é o líquido obtido pelo suave esmagamento ou prensagem das uvas. A prensagem realiza-se logo que as uvas desengaçadas ou ainda em cachos, né, tenham sido suavemente esmagadas. Mesmo dentro da mesma região vinícola, né, a composição do mosto pode variar por diversos, né, por vários fatores, né? A variedade da uva utilizada, a maturação, né, e a saúde das uvas, né, a questão que pode envolver aí questões climáticas, doenças, né, ou o tipo de solo, né, por isso que se fala tanto na questão do terroir, né? Por quê? Porque dependendo da região, você tem solos diferentes, e claro que você tem que fazer as correções, tem que cuidar desse solo para que a videira cresça de forma sadia, né, mas mesmo assim, existem certas peculiaridades no solo que vão dar o que se chama de terroir, porque é a questão não só do solo, mas também climática, que vai influenciar no desenvolvimento dessa cultura, né? E que vai dar uma característica própria para essas videiras, né? É só a gente pensar, o Cabernet Sauvignon, que é plantada na Serra Catarinense,
é diferente daquela que é plantada, por exemplo, lá no sertão pernambucano, né? A questão da maturação, né? A pressão exercida sobre as uvas também influencia. E também uma outra coisa que influencia é o uso tecnológico, ou seja, o uso de maquinário. Já se sabe que uva que é colhida mecanicamente, ela é diferente da uva que é colhida manualmente. Ou de quanto tempo ela é processada até chegar aos tanques de fermentação, né? Então, são diferenças que vão influenciar em certas substâncias dentro desse mosto, né? Os mostos, eles são classificados conforme o rompimento dessas bagas, né? Então, o mosto, ou sumo, né, que sai pelo esmagamento, vamos dizer assim, suave, né, é o que eles chamam de freehand, né, ou mosto flor, que é aquele que ele só houve um rompimento da baga pela própria ação das outras que estão em cima, ou pelo desengace, né. Então, esse mosto flor, né, muitas vezes, ou dependendo do tipo da vinícola, ela vai usar para fazer um tipo específico de vinho. Prefere trabalhar só com esse mosto flor para um tipo específico de vinho, né, que não vai sofrer uma pressão, né, maior da baga. Por quê? Porque dele vai sair com uma qualidade. Já depois ele vai passar por uma prensagem, ele já vai ter outros compostos, ou vai vai aumentar a concentração de alguns componentes. Aqui nessa tabela a gente consegue ver isso. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. A gente consegue ver isso, ó. No mosto flor, por exemplo, ó, nós temos 60% de volume líquido, sendo que 21 do extrato seco, 194 gramas por litro de açúcar, acidez 7,5, cinza 3,4, alcalinidade 3,32, ácido tartárico 5,6, ácido málico 3,8. Aí você vê, claro, né, a primeira prensagem já vai ter um volume líquido menor, 25%. Mas vejam que o açúcar ele diminui. A compensação, a acidez aumenta em relação ao mosto flor, a cinza permanece, a alcalinidade aumenta um pouquinho, aumenta o ácido tartárico, aumenta o ácido lático. Por que isso? Porque ele vai começar a romper mais células que não tinham sido rompidas com o esmagamento natural, ou suave. Já a segunda prensagem, claro, vai diminuindo o volume, né? Aqui ele está mostrando que foram feitas 4 prensagens, né? Vejam que ele vai mostrando que o nível de açúcar vai diminuindo, lógico, né? Porque as células que foram rompidas já são bem menores, né? E que ele mostra aqui que vai aumentando até chegar a um ponto que não tem mais como aumentar a questão, por exemplo, de ácido málico e o ácido tartárico. Se a gente lembrar das regiões onde nós vamos encontrar esses ácidos, né, ele já dá por que aumenta num certo momento e depois diminui, né, que é o caso, por exemplo, do ácido tartárico. Então, vejam que conforme você faz a prensagem, você vai mudar o teor, né, do seu mosto. Vinhos brancos de qualidade são elaborados apenas a partir do mosto livre, né, conhecido na Espanha como mosto flor ou mosto yema. Ou frações da primeira prensagem. Então, o mosto flor com o mosto da primeira prensagem são utilizados para fazer determinados tipos de vinhos em que se quer uma qualidade um pouquinho diferente. Depois, as outras frações são usadas para outros tipos de vinhos característicos, né. A gente tem que também pensar, né, que vinícolas grandes, né, o cuidado para não se deixar cair racks ou pedúnculos não é tão, vamos dizer assim, efetivo. Então, você vai estar pressionando também essas substâncias, onde vai estar emprestando mais características herbáceas, né, para esses taninos, né, para este mosto.
aqui, à medida que as frações de prensagem, e logicamente, né, a pressão exercida sobre as uvas aumenta para melhorar o rendimento, o suco resultante torna-se cada vez mais rico de substâncias derivadas de partes sólidas da uva, como os caules, né, ou até mesmo da pele e semente, né. Vai romper, inclusive, as sementes, né, e isso pode contribuir mais ainda com essas substâncias que eu acabei de falar, como taninos, né, até mesmo óleos e assim por diante. Bom, aqui, ó, só para mostrar as seguintes substâncias ou grupos de substâncias, né, nós temos, pela ordem, né, são presentes no mosto. Água, não podemos esquecer que a água é que vai manter isso solúvel, né? Açúcares, então, primeiramente água, depois açúcares. Ácidos orgânicos, é o terceiro componente em maior quantidade, depois vem compostos de nitrogênio, minerais e as outras moléculas. Então, aqui está mostrando, conforme a prensagem, qual é a porcentagem que você vai tendo de alguns compostos, entre eles, polifenóis. Então, vejam que aqui está a porcentagem em relação às frações de prensagem sucessivas. Então, na primeira, nós vamos ter menos do que 0,4%, 0,4 miligramas por litro. Na segunda prensagem, aumenta um pouquinho mais, né? Na terceira, na quarta, quinta, vejo que daí, claro, vai aumentar, a tendência é aumentar, por quê? Porque vai pressionando mais ainda aquelas estruturas que eram mais sólidas, né? Rompendo essas células e expondo, né, o seu conteúdo para o mosto. O pH, a tendência é aumentar, por quê? Porque você vai romper também aquelas estruturas que contribuem mais para a alcalinidade, ou seja, vão liberar compostos que tendem a aumentar esse pH, né? O potássio, né, que é um mineral que está mais associado com a questão do transporte de seiva, então mais para o caule, né? E o ferro, né, a tendência é aumentar. Vejo que aqui já está falando em miligramas, quando fala em potássio, ferro, eles são constituintes que estão mais, esses minerais, né, potássio, ferro, magnésio, cálcio, eles estão mais a ver com a questão de metabolismo, né, de estrutura, coenzima A, que tem a ver mais com as reações que acontecem, o ferro com a questão da clorofila, né? Então, eles estão mais envoltos nessas reações. Ainda falando da composição do mosto, né? Vamos falar um pouquinho dessas famílias, né? Famílias presentes no mosto. A gente viu que a gente falou, né? Que a gente falou da água. A água é um óxido, né? Muito importante, né? Ele permeia as células, né? Ele é muito importante para todos, né? Os seres vivos. Açúcares, né? O que são açúcares? Também chamados de carboidratos, né? Porque os açúcares são aquelas estruturas em que nós temos várias hidroxilas, né? Então, por isso que a gente chama de hidratos de carbono, ou carboidratos. São estruturas que têm carbono e esses hidratos, né? Eles são aqueles que são, vamos dizer assim, as plantas acabam sintetizando bastante essas estruturas, né? Porque vão pegando o gás carbônico presente no ar, mais os sais minerais, e mais todas as suas, o seu metabolismo, e acabam adicionando, formando essas estruturas que têm aí 5, 6, 7 carbonos, né? Ou, né, várias unidades ligadas, que daí a gente chama de polissacarídeos, né? Como amido, como celulose, né? Os mais abundantes são esses, a glicose e a frutose. A glicose, ela é uma aldose, já vou mostrar o que é uma aldose, e a frutose é uma cetose de 6 carbonos. Então, aqui está a estrutura da glicose, a estrutura da frutose. Chamado de aldose, aquelas que têm o grupo aldeído. Aldeído é quando tem uma C-dupla-O na extremidade. E cetona é quando tem a C-dupla-O no meio da cadeia.
Então, quando está na estrutura, na extremidade, a gente chama de aldeído, né? Nesse caso, aldose, porque ose é o nome de açúcar, né? Terminação de açúcar. E quando está no meio, a gente chama de cetose. Esse aqui é o grupo cetona, esse aqui é o grupo aldeído. Cetose porque é um açúcar que tem uma terminação de cetona. É uma aldose porque é um açúcar que tem um grupo aldeído. Nós também temos monossacarídeos, né, com 5 carbonos. A xilose, veja, são 5 carbonos, é um aldeído. Ribose e arabinose. O que muda aqui, né, se vocês olharem, né, a posição dos OHs, ó. A posição dos OHs é que vão indicar o nome desse tipo de açúcar. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que, quando eles estão dissolvidos em água, eles não ficam nessa forma aberta, que é a projeção de Fischer, né? Eles ficam na projeção de Howard, que é justamente, eles viram cíclicos. Eles fazem essa ciclização aqui. Então, aqui tem a glicose, né? A glicose, ela acaba gerando esse glicopiranose ou glucopiranose, né? Que é justamente essa ciclização aqui, tá? Bom, por que nós chamamos de monossacarídeos? Porque são açúcares que têm uma única estrutura. Quando a gente chega nos polissacarídeos, disacarídeos, é que tem 2 estruturas. Aqui é o caso da sucrose, que tem essas 2 unidades. Elas se condensam, são 2 unidades separadas que se condensaram para formar um disacarídeo. Um exemplo muito prático de disacarídeo é a sacarose. A sacarose é a junção da glicose e da frutose. Tem uma unidade de glicose e uma unidade de frutose. A sacarose é o açúcar que a gente usa para adoçar o cafezinho. Então, ela tem 2 unidades. A partir do momento que aumenta as unidades, a gente chama de polissacarídeos, né? Como o amido, como eu falei, né? A celulose, vão ter várias unidades, muitas, né? Sacarídeos, então, muitas unidades de açúcar. Aqui, né, a maltose, é um outro exemplo, né? Nós temos 2 unidades. A maltose é um disacarídeo formado por 2 moléculas de glicose. Então, 2 moléculas de glicose se unindo acabam gerando a maltose. Outra família, né, presente no moço são os ácidos orgânicos. Vejam só, ácido orgânico, deixa eu voltar lá deixa eu abrir aqui uma lousa interativa. Porque daí com a lousa interativa eu posso falar um pouquinho melhor para vocês. Deixa eu definir como escuro, fica melhor para a gente visualizar. Quando a gente fala em ácido carboxílico, né, lembrando um pouquinho química orgânica, é toda a estrutura que vai apresentar a carboxila. Carboxila é essa estrutura aqui, que tem uma dupla O e um OH ligado. Vejam, é chamado de ácido carboxílico. Por quê? Porque esse hidrogênio aqui é que sai, né, é dissociado quando está em presença de água. Só que tem um detalhe. Esses ácidos, eles são fracos. Por que eles são fracos? Escrever com o mouse não é fácil. Fracos porque apenas 5%, ou até menos, dependendo do ácido, sofre a ionização, vai dissociar esse hidrogênio. Tá? Então,
todos os ácidos carboxílicos são fracos. Todos, sem exceção. Então, a menos de 5% é que consegue dissociar esse hidrogênio. Agora, tem que observar o seguinte, que dentro do nosso mosto, né, vão estar lá esse grupo carboxílico, né, mas dependendo do ácido, ele pode ter 2 carboxilas, né, e isso contribui para aumentar o teor de acidez do nosso mosto, né. Então, se a gente voltar lá para o nosso... Aqui, ó, vejam só. Aquela representação que eu mostrei para vocês, ó, deixa eu voltar lá. Essa representação aqui eu posso mostrar dessa forma, ou eu posso colocar dessa forma aqui, ó. Que é o que mais aparece, né, por uma questão de COOH. Tem até aqueles que representam assim, ó, CO2H. Tá? Pode aparecer isso aqui também. Mas o mais comum é isso aqui, COOH, para simplificar, para não precisar mostrar essa estrutura aqui. Veja aqui, então, ó, o ácido cítrico. O ácido cítrico tem 3 carboxilas. O ácido tartárico tem 2, mas também tem 2 hidroxilas nos carbonos intermediários. E o ácido málico tem 2 carboxilas e tem apenas 1 hidroxila num dos carbonos intermediários. Vejam, isso faz o quê? Faz com que a acidez, né, do vinho acabe sendo maior, né? Então, por que se faz para os vinhos tintos, né, uma segunda fermentação, né, chamada malolática? Que é para justamente tirar uma dessas hidroxilas aqui, ó, desculpe, carboxilas, do ácido málico. E aí diminui a acidez, né, desse vinho, né? Então, vejam, esses são os principais ácidos carboxílicos que nós vamos encontrar. Lógico, maior quantidade tartárico e málico, em menor quantidade o ácido cítrico. O outro detalhe também é que, dependendo da concentração de ácido tartárico, vai fazer o quê? Devido ao processamento, né, e a mudança de equilíbrio ácido-base, pode provocar a precipitação, né, e forma aqueles cristais, né, tem alguns grandes, né, inclusive, de ácido tartárico que fica lá no fundo do tanque, né? Por isso que, periodicamente, além de tirar, se for de tinto, né, além de tirar as cascas, né, você tem que tirar também esses cristais. Aqui, ó, como nós estamos falando da uva, e a uva é uma estrutura que tem células, tem também o que nós chamamos de ácidos nucleicos, né? Então, e não só isso, também tem óleos, né? Então, eles podem gerar esses grupos, que nós chamamos aqui, ó, de ácidos galacturônicos ou glucônicos, e ácidos glucônicos, né? Que vão ser derivados dessas estruturas, até mesmo da transformação, inclusive, do próprio açúcar, né? Aí nós podemos ter esses outros ácidos aqui envoltos, em menor quantidade, lógico, né? Os compostos nitrogenados, que vêm, inclusive, das proteínas, né, das enzimas, que podem ter nas células, né? Vejam aqui, nós temos, o que é um composto nitrogenado? Que ele vai ter grupo amina, né? Amina ou amida, tem um grupo de nitrogênio lá ligado à estrutura da molécula, né? Vejam que aqui é um aminoácido, tem o grupo ácido e tem o grupo amino. O aminoácido, geralmente, são estruturas que estão presentes, que formam as proteínas, tá? Eles que são os constituintes das proteínas. Como vocês já viram em bioquímica, né, nós temos aí 21 tipos de aminoácidos que vão gerar as mais variadas proteínas, né, possíveis, né? Então, quando uma parte ácida se liga à parte amina de um outro aminoácido, eles vão gerar o que a gente chama de ligação peptídica. E aí vai formando, né, vai encadeando aí para formar a proteína. Geralmente isso se faz, né, com a ajuda da maquinaria do RNA.
Tem 3 tipos de RNA, cada RNA tem o transportador e tem aqueles que vão fazendo as ligações e vai lendo o código genético e vai expressando a proteína, né, através do encadeamento de ligações peptídicas. Os minerais, quem que são os minerais? Os minerais são aqueles que são oriundos lá, na sua grande maioria, os cátions vêm do solo. Né? E os ânions são aqueles também que podem vir do solo, né, que vêm na forma de fosfato, sulfato, cloreto. O menos abundante são os brometos e iodetos, né? Mas vejam, mais abundante, potássio, cálcio, magnésio, sódio, silício. Por quê? Porque isso são macronutrientes que a planta precisa, vai tirar do solo. Né? Principalmente cálcio e magnésio. Por que cálcio e magnésio? Tem a ver justamente com a produção de energia, os ATPs, né? Então, a planta também faz metabolismo, precisa, né, tá associado. E também precisa dos micronutrientes, como ferro, manganês, zinco, alumínio. Alumínio em menor quantidade, né? Cobre, níquel, lítio, molibdênio, cobalto, vanádio. Olha só, são micronutrientes. Então, vai estar lá na parte de miligramas, mas são necessários em algumas ações. Não pode ter muito, porque daí já começa a ser tóxico, né? Como, por exemplo, os solos ácidos. O que vai liberar? Mais alumínio. Se libera muito alumínio, vai dar problema na raiz, ela não vai conseguir fazer a extração do que se precisa. Por isso que tem que fazer a correção com cálcio e magnésio. E os níveis de rastreamento, por quê? Porque esses íons aqui são tóxicos, principalmente chumbo, cádmio, mercúrio, né, arsênio, são aqueles que não são necessários, né, porque senão eles são tóxicos, principalmente para nós que vamos consumir esse produto. Então, vejam, partes por bilhão fica lá na casa dos nano, né, se não me engano. E os ânions, né, que são os fosfatos, os sulfatos e os cloretos são os mais abundantes. Os polifenóis, o nome já diz, né, que são estruturas que precisam, que tem pelo menos um grupo, né, deixa eu limpar meu frame aqui. Não podemos esquecer, polifenóis tem a ver com o grupo que vai ter uma estrutura cíclica, que nós chamamos de anel benzeno, e que vai ter um OH ligado nele. Ou mais, tá? Polifenóis já está dizendo o nome, que vão ter várias estruturas OHs ligadas nesse anel aromático ali, esse anel benzênico, tá? Claro, os polifenóis, eles têm estruturas diversas, tá? Aqui só mostrando um tipo de estrutura. Então, o que a gente chama de fenol é justamente quando a gente tem essa estrutura aqui e o OH ligado nele. Porque se a cadeia carbônica ela é aberta e tem um grupo OH, nós chamamos de álcool. Tá? Álcool. Enquanto que a cíclica, se eu tenho um ciclo, mas não é um grupo aromático, tá? Aí nós vamos ter também um álcool cíclico. Por exemplo, aqui, 5 carbonos, né, no ciclopentanol. Aqui tem 1, 2, 3, 4, né, N-butanol. São álcoois. Apareceu um anel benzênico, nós já vamos chamar de grupo aromático, ou benzênico, né? Aí, no caso, com o H ali, fenol, tá? Fenol. Só para a gente lembrar um pouquinho da química orgânica. Então, os polifenóis é que vão ter essas estruturas ligadas com esses OHs. As uvas adquirem a sua cor a partir de diferentes compostos dos bagos. Os mais notáveis são clorofila, que é a questão do verde, né? Que tem lá estruturas grandes, né, grupos M, que a gente chama lá, e tem lá no meio ferro, magnésio, né, carotenoides, aqueles que dão uma característica mais puxada para o laranja, as betalainas e os polifenóis. Os antocianos, né,
no caso vermelho, e os flavonoides amarelos, para a questão do amarelo, e os taninos para a questão castanho, né? Por isso que os lenhosos são ricos em taninos, e por isso que eles ficam castanho, a semente fica mais escura, claro, quando ela está madura, né? Os compostos polifenólicos desempenham um papel essencial nas uvas e no vinho, pois são responsáveis por uma série de propriedades sensoriais: cor, sabor, adstringência ou amargor, né? Aroma com os fenóis voláteis, e pode ser classificados da seguinte forma: polifenóis simples, os ditos não flavonoides, os flavonoides, os taninos, e outros, é o caso do estilbenos, né? Que dentro desse estilbeno aqui, o mais falado é o resveratrol, né? Então, vejam aqui, ó, o fenol simples, um anel aromático, que tem aqui o OH. Então, ele está mostrando que isso aqui é um fenol simples. Ele pode ter outras estruturas ligadas, mas é um anel benzeno normal. E tem os flavonoides, né? Que são aqueles que vão apresentar uma estrutura mais complexa. Não precisa ter somente um, ele tem 2 anéis aromáticos, né? E uma estrutura cíclica. Então, aqui é que vão estar os OHs ligados, dando esse nome, né, de polifenol. E como um último grupo, né, dessa composição no mosto, acho que é o último grupo, não, tem mais os aromáticos, nós podemos ter as vitaminas. Vejam, as vitaminas vão estar em pouca quantidade, vejam, na casa das miligramas, né? Nós temos aproximadamente 90 miligramas de vitamina C, o ácido ascórbico, nas uvas, né, por quilograma de uva. Então, veja, miligramas. E pequenas quantidades de vitamina do grupo B, as quais existem aí 10, né, 10 tipos diferentes, né? Então, aqui, ó, a gente pode ver, ó, tiamina. Isso, micrograma por 1000 uvas. 253 de tiamina. No mosto, daí já microgramas por litro, né? Claro, num litro de mosto vai muito mais do que 1000 uvas, né? Nós vamos ter de 160 a 450 microgramas. Deixa bem claro, né? Riboflavina, de 3,6 para 1000 uvas, 3 a 60 microgramas por litro. O ácido patotênico, 660 microgramas para cada 1000 uvas, 0,5 a 1,4 microgramas por litro. Nicotinamida, 700 microgramas para 100 uvas, aqui 0,68 a 2,6. Piridoxina, nessas faixas, biotina, mioinositol, ácido aminobenzoico, ácido fólico, de 1,3 e 0 a 1,8. Colina, cianocobalamina, vejam que já está muito reduzido, né? E ácido ascórbico lá de 30 a 1000, né, microgramas, que daí vai dar 30 miligramas, né, até 50 miligramas. E os compostos aromáticos? Os compostos aromáticos, que nós podemos ter aqui nesse grupo, né, do família, aqui, o primeiro deles é o terpeno. Os terpenos, né, que são essas estruturas que são derivadas do isopreno, o 2-metilbutadieno. Essa estrutura, eles são extremamente voláteis, então a gente consegue sentir, né, dependendo da percepção, né? Então, aqui está o linalol, o diendiol 1 e o diendiol 2, né? Muda a posição desse OH, né? Mudou daqui para esse carbono aqui do meio. Os carotenoides são aqueles daí que já vão ter estruturas um pouquinho derivadas do beta-caroteno, né? Então, beta-caroteno e da luteína, quando a baga da uva estoura, ela pode se decompor nos compostos com 9, 10, 11, 13 átomos de carbono. Por quê? Porque o beta-caroteno tem uma estrutura com
muito mais do que isso, né, de carbonos. 20, 30, 40 carbonos, né? Então, aqui tem algumas, né? Tem as duas formas, a megastigamana e a não megastigamana, né? Que são essas estruturas. Então, damecenona, ionona, trimetildihidronaftaleno, o vitispirano, actinidol. Então, essas são algumas das estruturas que a gente pode ter desses derivados, né, dos carotenoides. Tem as pirazinas. As pirazinas são aqueles compostos heterocíclicos de nitrogênio, em que são encontrados aí em variedades da uva Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot, Carmenere, principalmente se não atinge a maturação completa, né? Na Cabernet Sauvignon, por exemplo, se ela não atinge a maturação completa, ela vai ter aquele gosto famoso, né, herbáceo, né? Principalmente pimentão verde, que o pessoal costuma dizer, né? Por quê? Porque daí essas pirazinas vão estar vão estar principalmente, eu acho que na semente da uva, né? E aí vão dar esse gosto perceptível, né? Não quer dizer que com a maturação completa a gente não possa sentir, mas é que daí cai a quantidade dessa substância, né? A gente vai ver depois isso, né? Aldeídos, álcoois e aldeídos, né? Álcoois superiores, que a gente acaba chamando, né? Que são aqueles álcoois que têm uma cadeia carbônica maior do que 2 carbonos, né? E eles têm aqui o hexanol 1, o 3-hexen-1-ol, né? O 2-hexen-1-ol, que são extremamente voláteis e dão características odoríferas. Aqui, só para a gente ter a composição média do mosto, né? Então, vejam, a água de 700 a 850 gramas por litro, quer dizer, boa parte, né? O pH do mosto fica entre 3 e 4,5. Açúcar de 140 a 240 gramas por litro. Ácidos orgânicos de 4 a 17 gramas por litro. Compostos nitrogenados de 4 a 7 gramas por litro. Polissacarídeos, 3 a 5 gramas por litro. Entre o polissacarídeo pode ter aí amidos ou celulose, né? Os minerais, 0,8 a 2,8 gramas por litro. Polifenóis, 0,5 gramas por litro. Vitaminas, 0,25 a 0,8 gramas por litro. E os compostos aromáticos, menor que 0,5 gramas por litro. Vejam, é aquele composto que está em menor quantidade no mosto. E que, mesmo assim, ele, dependendo da variedade, ele pode dar uma contribuição grande para essa questão aromática, né? Bom, vamos falar da composição do aroma do mosto, né? Continuando aí na composição do mosto, né? O mosto e seus aromas. Quando a gente vai falar do aroma, né? A gente acabou de falando da família, a gente tem os terpenos. Tem terpenos, carotenoides, pirazinas. E ainda tem outras contribuições, né? Então, os terpenos, eles são aqueles que normalmente encontrados em concentrações abaixo de 1 miligrama por litro. São mais abundantes nas variedades de uvas aromáticas, como a moscatel, então, ou as moscato, né? Tanto que o mosto dessas variedades são extremamente aromáticos, né? Por quê? Por causa da contribuição, né, dos terpenos. Em geral, os terpenos são isolados dos chamados óleos essenciais, né, que são misturas de compostos de voláteis, né? Então, se a gente pegar a descrição química, né, nós temos monoterpenos, diterpenos, triterpenos, tetraterpenos, politerpenos e assim por diante, né? Por quê? São a contribuição das unidades de isopreno. Então, os monoterpenos têm uma unidade de isopreno. Os sesquiterpenos têm 2 unidades condensadas, ligadas, né? Ou de forma aberta, ou com estruturas fechadas.
Por exemplo, aqui, ó, o citronelol é um monoterpeno, assim como o mentol, a verbenona, né? Então, essas são estruturas que têm apenas uma unidade de isopreno. Já os sesquiterpenos tem duas, que é o cimesal, o zingibereno, o valenceno. Vejam que esses nomes, né, são nomes específicos que a quais essas substâncias foram batizadas, né, quando elas foram isoladas pela primeira vez, né. Na biossíntese, vejam, ela estava envolvida aqui, ó, com a questão do metabolismo do ácido melavônico. Então, o acetoacetil coenzima A, né, com o grupo acetil-CoA, eles, com água, vão acabar formando esse beta-metilglutaril coenzima A, e que depois, com o NAD, né, a redução, a oxidação aqui, vai formar o ácido melavônico. O ácido melavônico é que vai gerar, por uso de ATP, vai formar essas estruturas intermediárias até chegar nessas estruturas que têm esses terpenos. Vejam que utiliza os fosfatos, né, do ATP para justamente modificar essas estruturas. Vejam, dentro do metabolismo da planta, mas são metabolismos mais, digamos assim, vicinais, né? Depende da variedade, vai produzir mais ou menos. Nós temos estruturas monoterpenos acíclicos, como nerol, geraniol, citral. Alguns têm aquelas características de flores, de florais, né? Aqui está mostrando justamente esses terpenos, né? Ó, os sesquiterpenos, diterpenos, essas estruturas, né? Os cíclicos, ou abertos. Características odorantes, então, né? Vejam, depende do grupo de terpenos, eles vão ter uma característica. Nós temos os hidrocarbonetos monoterpênicos, que não são particularmente aromáticos e incluem o limoneno e o paracimeno, que tem essas duas estruturas aqui, né? O limoneno e o paracimeno. E tem aqueles monoterpênicos, geralmente mais cheirosos e com aromas florais, que vão lembrar daí o rosa, camomila, lavanda, ou até mesmo mel e cera de abelha, né? Então, aqui tem esse grupo aqui, ó, que são eles o terpineol, o alfa-terpineol, o terpineol 4-ol, tem um OH ligado aqui no ciclo, né? O linalol, nerol. Por que termina sempre em ol? Por causa dos OHs, que são álcoois, né? Então, o citronelol, o geraniol, o otrienol. E tem aqueles álcoois sesquiterpênicos, né? Como o farnesol, que está aqui, que vai dar um aroma de rosas e notas oleosas. Mas também tem os óxidos de linalol, que são esses grupos aqui, né? Que dão notas florais. Então, vejam que são algumas moléculas que vão dar aqueles toques, né? Aquelas notas que a gente acaba sentindo floral, acaba sentindo rosas, mel, né? Tem os aldeídos, que daí aquela dupla O na extremidade, né? Que vão dar frutas cítricas, né? Limão e frutas cítricas. É o citronelal e o geranial. Variedades da uva, né? Quais são as variedades, então, que acabam sendo mais terpênicas, né? Criando mais terpenos, né? Nós temos aqui as do tipo moscatel, né? Que tem uma concentração total de terpenos livres de 4 a 6 miligramas por litro, por isso que elas são mais aromáticas, né? Inclui a moscato da Alexandria e a Muscat Blanc de Petit Grain, né? A variedade altamente aromática, não moscatel, tem uma concentração de monoterpenos entre 1 miligramas por litro, que aí inclui a Riesling, a Sylvaner e a Gewürztraminer. E até aquelas que são consideradas aromáticas
variedades aromáticas que têm concentração de terpenos abaixo de 1 miligrama por litro. Aí nós temos a Cabernet Sauvignon, a Chardonnay, Merlot e Verdejo. E aquelas ditas variedades neutras, né, que estão abaixo de 1 miligrama por litro, e daí são, suas características odoríficas não dependem, né, dos compostos monoterpênicos. Exemplo, Airém, Palomino, Garnacha e Pedro Ximénez. Aí nós temos também os terpenos e compostos-chave, né, principalmente para aquelas mais aromáticas, né, e aqui ele mostra alguns, né, por exemplo, o linalol, o citronelol, o geraniol, são os compostos chaves ou substâncias-chave para identificar, né, esses tipos de variedades, né. Nós temos também os terpenos que podem ser livres e os terpenos ligados, né. Terpenos livres, o nome já diz, né, são aqueles que estão livres na casca, polpa ou mosto das uvas, né, no caso o moscato. A maior parte é geraniol e do nerol, que é encontrado na pele, enquanto que o linalol e o diendiol-1 são livres mais uniformes distribuídos entre a pele e a polpa. Altos níveis de geraniol encontrados na pele, 90% do conteúdo total, né, sugerem que a biossíntese e o armazenamento do geraniol ocorre nas células hipodérmicas do fruto. Então, aqui, o linalol também pode sofrer uma oxidação, gerando o diendiol, né? O 1 e o 2, dependendo, né, da sua condição, né? Já os ligados, eles vão estar ligados com açúcares. E quando isso acontece, né, que é conhecida glicolização, é quando eu tenho daí um composto glicosilado, ele tem dois componentes. Uma é a parte não açúcar, nesse caso aqui vai ser o terpeno, que a gente chama de aglicona, e uma parte açúcar, né, que a parte que a gente chama de mono ou disacarídeo, depende do açúcar, né. Aqui nós temos a estrutura, olha só, aqui tenho a parte do carboidrato, né, são 2 unidades aqui, ó, de carboidrato, que vai se ligar daí com a parte terpênica. Então, ele pode se ligar com qualquer um desses 3 aqui, geranil, neril, linalil, o alfa-tripenil. Tá? Então, ele faz essa ligação. Geralmente, esses ligados, isso acontece não somente com os terpenos, mas pode acontecer também com as antocianinas ou outros polifenólicos, né? Aqui eu vou pedir que vocês deem uma olhada sobre esse perfil de terpenos, né, que também depende do amadurecimento da uva. Vejam que geralmente se procura um ótimo de maturação das uvas. Claro, se objetiva a questão dos açúcares, né, porque, na verdade, o açúcar é o parâmetro que a gente consegue medir através do instrumento pela luz, né? A gente consegue determinar os sólidos totais, mas também tem outras questões, como a questão de diminuir aquelas substâncias indesejadas e também de aumentar a questão de aromas, né, desse mosto, né, que vão contribuir para a questão do vinho, né? Vejam só, explorando o potencial aromático, né, glicolizado da uva. A localização e distribuição dos monoterpenos na uva, pode ser tanto na casca, polpa ou semente, pode ser explorada para extrair e conservar os aromas característicos da variedade da uva. Vejam que não é só a questão dos aromas, mas também a questão da cor, que a gente vai ver depois especificamente nas antocianinas, por isso que nos tintos se deixa um tempo, né, de maceração as cascas, né, as cascas e sementes. Por quê? Para extrair não só a cor, mas também esses compostos aromáticos, né, que são característicos da variedade, né. Lógico, existe também para brancos, né, que vai dar o vinho laranja. Se deixa também a casca
com o objetivo de tirar essas substâncias que vão dar característica, né, aromática para esse mosto, né, esse vinho, né. O pH ideal, aqui tem uma outra questão, ó, o tempo de contato com as películas, alterando a condição de prensagem, etc. O mosto tem um alto potencial aromático que está principalmente relacionado à alta concentração de terpenos ligados. Veja, nós temos enzimas dentro das uvas, como essas beta-glicosidases, que elas podem soltar esses terpenos ligados. Só que tem um problema, é que o pH ideal para funcionar essa enzima é pH 5. E quando a gente vai ter o mosto, ele vai estar com pH abaixo de 4. Então, não vai, né, essa enzima não vai funcionar. Por isso que a gente, na grande maioria das variedades, né, que não tem essa capacidade, ele vai ficar ligado. Só depois, né, da fermentação, muitas vezes ele pode liberar. Eles não têm especificidade para glicosídeos, combinação terpeno-açúcar, essas enzimas, né, muitas delas. E a clarificação do mosto limita a atividade da glicosidase, porque a glicosidase quebra a estrutura com açúcar. Ela é mais seletiva para o açúcar. Então, a clarificação, muitas vezes, não deixa acontecer isso. Aqui, só para ter uma ideia, né, ele pegou aqui 3 tipos de terpenos e a composição, distribuição, né, dentro da pele, polpa e sumo, né, no mosto, né. Então, na pele tem 26, na polpa 24, então total lá não são 50, né. Nerol 95,6, 2,7 e 1,7. Geraniol 94,2, 3,3, 2,5, né. Aqui, ele pegou 2 tipos de moscato, só para ter uma ideia de qual é o perfil aromático, né, em miligramas por litro. Então, o moscato, a Petit Grain, tem 600 de linalol livre e 200 ligado, total 800. Já o moscato de Alexandria tem a mesma quantidade, 600 e 200, né. Já o Nerol vai ter 100 livre e 650 ligado na Petit Grain, 750 total. Já na moscata de Alexandria tem 75, 250, né, já diminui. Já no geraniol, 100 livre e 400 ligado, 500 total, enquanto que no moscato de Alexandria já aumenta 150 livre e 500 ligado, né. Vejam que o total, então, ó, fica na casa de 2.050 miligramas, né, chegando a 2 gramas por litro, enquanto que o moscato da Alexandria é 1,8, né, gramas por litro. Vejam que por isso que contribui tanto para a questão aromática, né. As leveduras também contêm glicosidases, né, por isso que eu falei que durante o processo elas podem liberar essas substâncias aromáticas, né. Pode, não quer dizer que vai liberar. Os carotenoides, aqui a gente pode ver já o grupo carotenoide, os carotenos são substâncias grandes que têm geralmente uma coloração puxando para o amarelo, laranja, vermelho, né? Só ver a cenoura é rica em beta-carotenos, né? Então, o rompimento dessas estruturas, dependendo de onde ele rompe, ele vai gerar esses derivados carotenoides, né, que vão dar esses terpenos com ação aromática, né. Os derivados norisopenoides, né, que são aquelas formas que eu já tinha mostrado antes, né, o damascenona, ionona, né, o metil-dihidronaftaleno, o vitispirano, que também tem a sua ação aromática, né. Aqui mostrando que os carotenoides
e os norizoprenoides, eles têm o carotenoide, um declínio após a floração, enquanto que os norizoprenoides, ele aumenta a sua concentração após a floração. Aqui, mostrando os glicosídeos, né, e que vão gerar o damascenona, né, que os aromáticos derivados dos carotenoides, né. As pirazinas, nós temos 3 pirazinas principais, a 2-metoxi-3-isobutilpirazina. Aqui você pode encontrar também o contrário, tá? Pode encontrar como 3-isobutil-2-metoxipirazina, a ordem aqui no... Essas metoxipirazinas são as 3 principais, tá? Elas têm um limiar de percepção bem baixo, tá? Então, vejam que a metoxipirazina mais abundante é a isobutilmetoxipirazina. O limiar de percepção dela é 2 nanograma por litro. Vejam que 2 nanograma por litro você já consegue captar esse odor da metoxipirazina, esse herbáceo, né? Lembrando o pimentão verde. Depois vem a sectibutilpirazina, com 1 nanograma por litro, e depois vem a outra lá, né, que é a isopropilpirazina. Vejam que a concentração média nos vinhos Cabernet Sauvignon é altamente variável, depende, né, da questão da maturação, e a análise de vinhos de diferentes regiões do mundo revelou valores que variam de 5,6 a 42,8 nanogramas por litro. Então vejam, é uma característica, né, dessa variedade. Tem algumas substâncias que são derivadas do tratamento antes da fermentação, eu tinha comentado, né, que vai romper, libera enzimas, essas enzimas acabam transformando, né, substâncias. Ó, as enzimas que catalisam a oxidação aeróbica dos ácidos linoleico e o linolênico geram álcoois e aldeídos com 6 carbonos, saturados e insaturados. Embora esse processo ocorra na uva, ele é aprimorado pelo processo mecânico, que são usados em diferentes pontos entre colheita e fermentação alcoólica. Então, vejam, a ação mecânica acaba estimulando, né, esse tipo de ação enzimática. Então, veja aqui, eu tenho os lipídios da membrana celular e que vão ter ácido linoleico, ácido linolênico, e com a ação dessas acil-hidrolase, lipoxigenase, enzimas de clivagem e álcool dehidrogenase vão gerar esses álcoois aqui que são extremamente aromáticos, né? Então, vejam que é um aroma que vem da ação mecânica, né? Algumas substâncias que podem ser liberadas durante a fermentação, e aqui a gente está falando das mercaptanas, elas não são muito frequentes, né, no vinho, mas podem dar esses aromas frutados de toranja, cuí, goiaba, que são os grupos T-wall. As mercaptanas, às vezes, são associadas com um defeito, tá? Aqui tem algumas mercaptanas, né, o 3-mercaptohexanol. O mercapto também pode ser chamado de T-wall, tá? Porque, ó, o wall é de álcool, OH. T-wall é porque é um til, que é um enxofre, com H. Quando tem os dois, usa-se o mercapto para esse grupo SH. Então, aqui tem o 3-mercaptohexan-1-ol acetato e o 4-mercapto 4-metilpentan-2-ono. Tem o grupamento cetona aqui também. Então, vejam que pode contribuir para a questão
de aromas, mas também pode ser, se tiver em grande quantidade, pode ser considerado um defeito. E acho que é a última parte. Tem uma coisa que eu achei interessante aqui, é que essa importância dos compostos voláteis, né, para a questão do aroma, é no sentido de o que a gente chama de limite de percepção. O limite de percepção, vejam só, de um composto, né, é definido como a concentração mínima em que pelo menos 50% de um painel de degustação pode detectar uma diferença entre as soluções com e sem o composto. Então, se consegue, esse painel, né, esses 50% consegue detectar isso, já dá um limite de percepção. O limite de reconhecimento é a concentração mínima em que pelo menos 50% do painel consegue identificar esse aroma. Vejam. E por isso que daí se diminui a quantidade até que as pessoas não consigam mais identificar. E aí você traça o limite de detecção, né? Vejam que, dependendo da substância, ela vai estar lá na casa dos nanogramas por litro. Nanograma quer dizer 10 na menos 9 gramas para cada litro, né? Já são bem pequenas, né? Aqui, a influência do tempo de maceração, né, para a extração desses monoterpenos. Então, aqui, vejam que 15 microgramas por litro, depois a tendência é aumentando, né, até um certo ponto, e depois cai. 24 horas tirou o máximo, né, desses aqui. Já esses de baixo aqui, 2-hexenol e o 3-hexenol, vejam que a tendência é aumentando, dá uma queda e depois, 48, tira mais dessas substâncias. Por isso que, geralmente, se deixa lá um tempo de maceração para poder tentar tirar o máximo de aroma, né, dessas substâncias. Aqui, no caso das variedades moscato, né, o aroma do vinho é determinado pela presença dos compostos de terpeno, linalol, geraniol, nerol, são os principais encontrados, né, com um baixo limiar de percepção, de 0,5 a 1 microgramas por litro. Perto das pirazinas, que estão na casa de nanogramas, né, então é consideravelmente alto, né. Eu peço que vocês deem uma boa lida nessa parte, né. Então, a maturação das uvas e os processos usados antes da fermentação, maceração, clarificação, esmagamento, prensagem, adição de enzimas, devem ser levados em consideração principalmente em variedades de uvas fracamente aromáticas, uma vez que o grau de complexidade aromático resultante será dependente desses fatores. Os enólogos devem, portanto, otimizar esses fatores para obter um vinho desejado. Lembrando, né, que o vinho é um produto que a gente poderia dizer que é uma solução hidroalcoólica de todas essas outras substâncias que a gente acabou de falar, né? Tem um residual de açúcar, tem polifenóis, pode ter pirazina, tem terpenos, tem derivados de carotenoides, e assim vai. Então, é que vão dar essa contribuição sensorial, né? Bem característica, dependendo da variedade, do processamento, né? E do envelhecimento em muitos casos, né? Por isso que a gente tem três tipos, né, de substâncias, de aromas característicos, né? Os primários, aqueles que vêm da uva, secundários, que dependem da fermentação, e o terciário, do envelhecimento. Bom, espero que aqui a gente, estou encerrando essa parte, né? Eu tentei colocar aqui dentro o que a gente pode encontrar dentro da uva e dentro do mosto, né? Extremamente importante você conhecer o que você tem nas suas variedades, né? Porque vai te indicar aonde você pode chegar com o seu produto. Deixa eu voltar lá para nossa dúvidas.
Leiam, tá? Leiam, que essa é uma parte que precisa, vamos dizer assim, internalizar, né? Vocês, principalmente, que vão trabalhar com essa parte de vinhos, né? Claro, conhecer os grupos que dão características aromáticas, não precisa decorar isso, mas saber, isso aqui tem a ver com os terpenos. Mesmo porque a educação olfativa, ela se dá mais na prática, né? Na hora que vocês vão lá fazer análise sensorial, sentir os odores, os sabores, né? Criar essa biblioteca olfativa, né? Aqui a gente só tentou mostrar quais são os grupos que vão dar essas características, né? Que podem dar essas características. Dúvidas? Eu não coloquei... Oi. Não, é que eu tenho uma dúvida, quer dizer, eu não tenho certeza. Por exemplo, um terpeno é formado por 2 isoprenos, certo? O sesquiterpeno, aí esse grupo ele é formado por 2. Mas existe terpeno com um isopreno só? Sim, são os monoterpenos. Aí tem uma molécula de isopreno só. Isso. Que pode ter outros grupos juntos, tá? Por isso que são terpenos diferentes, tá? Entendi, mas de isopreno, um monoterpeno só tem uma molécula de isopreno. Exatamente. Pode ser ligado a outras substâncias, mas isopreno é só um. Exatamente. Tá, não, era essa a dúvida que eu tinha. Obrigada. Eu já coloquei lá a tarefa da aula de sexta, mas não fiz dessa aqui. Eu estou pensando ainda, estou amadurecendo para ver o que eu vou colocar de tarefa. Mas assim que eu colocar, eu estendo o mesmo prazo como de uma semana, tá? Como eu coloquei hoje a tarefa aqui da aula de sexta, conta de hoje até a próxima segunda, tá? Um espaço de 7 dias. E se precisar, a gente estende um pouco mais. Aí depende de vocês. Essa última... Certo? Não, eu ia comentar só que esse último assunto que a gente teve na sexta-feira, ele é bastante relacionado à questão de cálculo, né, professor? Pelo que eu estava vendo na matéria ali, ele traz muita fórmula, né? Tem um pouquinho. Cálculo e algumas coisas até relacionado física, alguma coisa ali e tal. Bem que você lembrou, deixa eu colocar aqui deixa eu pegar aqui e compartilhar de novo. Se a gente olhar, já que você falou, eu lembrei. Eu vou explorar mais com vocês, tá? Isso na prática, mas eu já vou falar, a questão de absorbância. A absorbância, ela é o menos o log da transmitância. Por quê? Porque quando a gente vai olhar num gráfico, a transmitância, ela não é linear. Tá? Transmitância por sentido. Agora, a absorbância, ela fica linear. Aqui por concentração, desculpe. Aqui é por concentração. Colchetes. Agora, quando eu pego a absorbância, ela é linear. Então, por isso, se eu quero transformar a transmitância para a absorbância, eu uso essa fórmula aqui. Tá? Eu uso essa fórmula aqui. Então, aqui é só pegar lá na tabela, não pode esquecer o menos, senão ele dá errado. Tá? Enquanto que, usando a relação a regra de Beer, eu consigo determinar, através dessa fórmula aqui, a concentração. Para isso, tem que fazer lá uma curva de calibração, em que esse aqui é a absorbância molar da substância, esse aqui é o caminho óptico. Aqui, o caminho óptico é a distância da cubeta que passa a luz. Geralmente é 1 centímetro.
é medido em centímetro. Tá? Geralmente é 1, mas pode, nos exercícios, pode aparecer 2 e tal. A concentração é em mol por litro. Mol por litro. Essa relação aqui eu esqueci qual que é essa relação aqui, mas é justamente para poder dar absorvância, para cortar esses aqui. Litro por mol centímetro. Porque a absorvância não tem valor. Então, para poder cortar, né, o mol aqui e o centímetro, tem que estar embaixo e o litro em cima, porque corta com aquele litro ali embaixo. Tá? Então, isso aqui é um cálculo que nós vamos explorar bastante quando a gente fizer a prática de espectroscopia, que a gente vai fazer curva de calibração e que a gente vai fazer análise das nossas substâncias, principalmente para analisar polifenóis totais, antocianinas, Rocor até mesmo, tá? A gente usa essa relação aqui. Então, lá no exercício, eu coloquei lá para transformar a absorbância em transmitância e transmitância para absorbância. Vejam só, transmitância geralmente vai dar valores vírgula. Por exemplo, 0,27. Para eu transformar isso em porcentagem, eu multiplico por 100, tá? Multiplico por 100 e vira 27%. Por que você trabalha com transmitância na casa de porcentagem? Porque absorve 73% de luz e só transmite 27% da luz. Tá? É nesse sentido que a gente acaba trabalhando. Estou lembrando isso aqui, tá? Porque eu não explorei muito na aula passada, mas pode encontrar isso no exercício, tá? Coisa bem simples, não é aquele bicho que está de cabeça, tá? E que a gente vai praticar mais quando for para o laboratório, que vai utilizar os equipamentos. Beleza? Se tiverem qualquer dúvida com os exercícios, me mandem no WhatsApp lá e eu já prontamente vou sanar as dúvidas de vocês. Vamos ver os problemas. Coisa bem simples. É que eu estava olhando o material da professora ali, da professora Franciele, né? Acredito, aquele material ali, acredito que deve ser uma especialização, não sei. Porque ele vai longe em termos de fórmula, de W, de R, tem bastante conteúdo ali. Por isso eu coloquei como adicional, né? 64, 73 slides ali de bastante coisa de cálculo. Quando você olha, dá um susto no primeiro momento. Não, mas são coisas que eu não aprofundei com vocês porque não é esse o objetivo. Né? A parte que eu quero que vocês foquem bastante lá nos vídeos, né, de UV-Vis, isso é importante porque nós vamos fazer, né, que é na nossa prática. Essa parte de absorção atômica, né, emissão, é uma pena que nós não temos, porque senão nós teríamos linhas, né, de pesquisa bem interessantes. Mas com o tempo, isso tudo vai se resolvendo. Tá? A lista de exercício desta aula, eu vou colocar durante a semana e vou dar o mesmo tempo para vocês de uma semana, né, ou mais. Tá certo? Deixa eu parar aqui a gravação.